Vou receber aqui dois representantes do Sinduscon, que já colocarei na tela. O Sinduscon do Paraná, que é uma das maiores entidades regionais do mercado imobiliário do Brasil hoje, seja por volume de associados, por tráfego, acesso online, ou também pela atuação ativa junto às empresas do setor. Então, já estão aqui no palco o Rodrigo Assis, que é presidente do Sinduscon Paraná, eleito na gestão aí de 2020 a 2022 e diretor da construtora Atenas, e também o Marcos Catalha, que é vice-presidente de banco de dados do Sinduscon do Paraná, professor aí de curso de pós-graduação MBA em Marketing Estratégica e Estratégia pelo Brasil, e sócio fundador da Brain Inteligência Estratégica também, onde ele já coordenou mais de 2.000 estudos do mercado imobiliário no Brasil. São duas referências. Então, Rodrigo e Marcos, agradeço muito pela disponibilidade de estar aqui, compartilhando um pouco da experiência de vocês com a nossa audiência. Tenho certeza que o público vai levar muito insight, muito esclarecimento para os negócios de cada um presente aqui virtualmente hoje. Obrigado, Leonardo. Agradeço o convite. É um prazer estar aqui nesse encontro em Curitiba, de volta, né, agora pela plataforma virtual, trocando ideias, conhecendo pessoas e trazendo conteúdo, né? Ou seja, isso que a gente precisa aí para o mercado imobiliário. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Obrigado ao Marcos também, que está presente nessa reunião nossa, agora via online. Tudo é online agora, por causa do Covid, né? Mas isso por um lado é bom também. Tudo é bom. Estamos aí para acrescentar a essa pequena reunião nossa aí. Obrigado, Leonardo. Com certeza. Pessoal que está nos assistindo, esse primeiro painel vai ser em formato de bate-papo e vai ser conduzido pelo próprio Marcos. Então, aqueles que estão nos acompanhando, se tiverem alguma dúvida ou posicionamento, podem colocar no chat do evento do palco, que ao final eu vou retornar aqui e vou repassar aos nossos convidados. E como eu já falei demais e o pessoal está aqui para ouvir vocês dois, eu vou sair agora do palco virtual. Marcos e Rodrigo, eu agradeço novamente a presença e passo a bola para vocês agora. É um prazer sempre receber vocês aqui. Um bom painel. Legal. Obrigado, Leonardo. Então, gente, estamos aí, né, eu e o Rodrigo, para conversar com vocês aí sobre mercado imobiliário e sobre a construção civil de maneira geral, né? E eu vou mediar um pouquinho aqui, vou conversar, vou puxar o papo aqui com o Rodrigo. Rodrigo também incorporador, além de presidente da entidade, porque a gente tem conversado muito, né? E eu acho que eu queria começar, Rodrigo, esse nosso dia aqui hoje, primeiro com uma constatação. Quando começou a pandemia, você lembra? Lá atrás, né? Parece que faz muito tempo, né? Foi lá em março, né? Lá pelo dia 15 de março, a pandemia, será que vem? Será que vai ser? E, de repente, deu final de março, abril, a coisa se instalou, bateu um pânico, vamos falar português, claro, bateu um pânico, todo mundo assim, meu Deus, o que vai ser? O mundo acabou. Realmente, um sentimento muito dramático. E o que a gente observa? Eu queria começar por aí, né? A gente pode hoje, em agosto, fazer uma constatação. Aquela paralisia, aquela situação de pânico, vamos dizer assim, que a gente imaginava e de quebradeira no setor e de grande dificuldade no setor, acabou não acontecendo, né? Saíram os dados de emprego, agora pelo CAGED, por exemplo, julho, só 2 segmentos tiveram saldo positivo de emprego formal: o agronegócio, a agricultura e a construção civil. E no Paraná, a gente vem acumulando, falando do Paraná e de Curitiba, a gente vem acumulando saldos de emprego formal nos últimos 12 meses no acumulado, né? Gerando um volume importante de empregos, mais de 4.000 empregos no Paraná, mais de 2.000 em Curitiba. Então, eu quero perguntar para você que está à testa da entidade, o que você acha que aconteceu para que, na verdade, a construção civil conseguisse, nesse momento, que é muito forte, é muito dramático, né? Quer dizer,
Ninguém aqui está desconsiderando, em hipótese nenhuma, toda a situação social, pessoal, familiar e de saúde muito grave, mas, de alguma maneira, a construção civil se mostrou bastante resiliente, não é, Rodrigo? O que você explica isso? Como é que você vê essa situação? Marcos, você lembra lá em março, né? Um pouquinho antes de março, em fevereiro, né? A gente vinha numa curva ascendente, né? De otimismo, de querer que a economia, que o Brasil crescesse. Você tinha lançamentos que iriam acontecer, né? Então, quando veio aquela pandemia e totalmente nova, né? Totalmente um fato novo, a gente até no Sinduscom conversamos muito sobre isso, né? O que nós vamos fazer? Para onde a gente vai? Né? O que vai acontecer? Só que nesse ponto, que aí é o X da questão, foi o fato de a gente ter considerado a construção civil como uma atividade essencial. Certo? Em momento algum aqui no Paraná, a construção civil, apesar que tem algumas regiões do estado que ficaram proibidas de trabalhar por questões de prefeitura, de políticos, né? Mas o grande estado do Paraná, a construção civil, ela não parou efetivamente. Ela trabalhou num ritmo menos, as empresas foram obrigadas a se reestruturar, a fazer todo um protocolo de convívio com esse Covid, porque até então não se sabia o que ia acontecer. Então, esse fato da construção não parar em momento algum auxiliou, vamos dizer assim, ao pessoal pelo menos manter os empregos. Então, foram mantendo os empregos e aos pouquinhos, agora com já passou esse período mais crítico, estamos no período crítico ainda, né? Mas já começa a ter uma vontade do empresário de continuar construindo. Sim. Porque adequou, né? Ele adequou as obras e a empresa ao Covid. Né? Não podemos parar. Sim. Isso foi fundamental, né? A manutenção da atividade, né? Que foi uma ação essencial para manter os empregos, para dar confiança para o consumidor, inclusive, né? Sim. O próprio consumidor do mercado imobiliário, porque ele passava lá via obra acontecendo. O setor imobiliário tem um longo prazo. E grande parte, né, Rodrigo, desse crescimento aí em empregos no momento da crise, veja bem, nós estamos falando de crescer emprego formal no meio da crise, né? Grande parte disso se deve ao mercado imobiliário. A gente viu agora sair os dados da BCIP, né, que mostra o crédito via poupança, pelo SBPE, e a gente teve, no primeiro semestre, um crescimento em relação ao primeiro semestre do ano anterior de quase 30%, 29%. Quer dizer, nós aumentamos o financiamento imobiliário no Brasil em 2020 em 29%, com recursos da poupança, sendo que em junho foi recorde. Não, isso recorde de financiamento. Historicamente, né, Marcos, nunca se teve uma taxa tão pequena de juros, né? Pela primeira vez na história, eu acho, não digo perigoso falar que foi a primeira vez, mas fazia um índice relativo isso aí, né? Marcante, esse número tão baixo dessa taxa de juros. A verdade é que todo mundo que está assistindo aqui, nunca conviveu com uma taxa de juro, a taxa básica da economia de 2%, e isso tem um impacto tremendo. Na verdade, a gente não sabe o que é isso, né? Eu brinco, a gente não tem noção do que é um juro de 2% ao ano. Isso tem um efeito no mercado imobiliário muito forte por 2 pontos, né, Rodrigo? Primeiro, ele impulsiona o investidor, o investimento, né? Porque o dinheiro no banco não rende, o dinheiro fica parado lá, não rende. E depois, mais importante ainda, fez baratear o crédito imobiliário, né? Nunca foi tão barato
comprar um imóvel com recurso da poupança no Brasil. Sim. A gente fez uma simulação, uma simulação simples, né? A gente pegou, eu quero financiar R$200 mil, eu quero tomar emprestado R$200 mil de crédito, tá? A gente fez para várias cidades do Paraná e fizemos para Curitiba. E a gente viu que há 2 anos atrás, quando o juro estava mais alto e hoje, a gente tem um crescimento de 35% no número de famílias que podem comprar imóvel, poderiam financiar R$200 mil aqui em Curitiba. Ou seja, nós estamos falando de mais de 100 mil famílias a mais que podem comprar um imóvel aqui em Curitiba. Só que eu tenho uma pergunta para você, Rodrigo. Você que está aí, conversa com os incorporadores e tal, eu estava olhando, né, antes dessa reunião nossa aqui, eu fui olhar os números aí de alvará, né, que é uma estatística que o Sinduscon faz, né, de recolher e analisar os alvarás, e eu vi aí que os alvarás, a emissão de novos alvarás caiu, né? Parece que o incorporador nesse primeiro semestre ficou meio receoso, né? Ao que você se deve, na tua leitura, essa queda no volume de alvarás, quase 20% de queda em unidades, em novas unidades liberadas para construção em Curitiba? O que você acha que aconteceu? Principalmente, né, Marcos, foi a incerteza, né? A incerteza do empresário em lançar, a incerteza em ver até onde isso ia, até onde essa pandemia ia. Então, esse primeiro semestre, acho que todo e qualquer empresário ficou muito preocupado em lançar um empreendimento. Será que eu vou vender? Será que eu vou conseguir terminar? Será que eu vou ter cliente para isso aí? Então, esse primeiro semestre foi um semestre totalmente de adaptação a toda essa realidade do Covid. Isso acaba segurando o estoque, né? Acaba segurando o estoque, que, diga-se de passagem, né, já indo para a parte de estoque, está e ainda está muito baixo, né? O estoque na cidade de Curitiba aqui. O estoque por unidades novas, a gente está falando. Então, essa incerteza do empresário no primeiro semestre foi muito grande. O que vai acontecer? Até onde a gente vai? Uhum. Então, o pessoal tende a segurar e esperar o que vai acontecer. Já estamos, eu penso que no segundo semestre agora, apesar que a gente não pode falar que a pandemia vai acabar daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas o empresário já volta com outro ânimo. Ele já aprendeu a conviver com a pandemia, né? Então, esperamos, né, que esse ânimo comece a voltar. E está faltando produto, né? Em muitas cidades do Paraná, você olha, não tem produto, né? É tudo produto já velho, né? Já está entregue, né? Não tem produto novo, né? E a gente tem que, as pessoas que estão nos assistindo, têm que pensar o seguinte: a partir do momento que a pessoa começa a construir hoje, uma edificação, ela vai ficar pronta para habitação de 2 anos, 2 anos e poucos para frente. De 2 anos a 2 anos e meio, uma edificação fica pronta. Na média, né? Uhum. Vamos considerar uma coisa bem média, depende do tamanho do prédio de empreendimento. Esse gap, vamos chamar assim, esse intervalo de lacuna aí, vai ser um intervalo preocupante também, porque vai faltar imóvel. Né? Aí a gente também tem que, né, como o Sinduscon, tem que pressionar prefeituras de maneira geral, porque teve muita queixa, sabe, Rodrigo, nesse período. Sim. Eu ouvi muito de incorporador aquela queixa assim, o pessoal aproveita que está na pandemia e parece que os processos de aprovação de projeto não andam, né? Ficou mais moroso ainda, né? Ficou aquela coisa assim mais difícil ainda, né? E para contrabalancear isso aí tudo, a Prefeitura de Curitiba lançou totalmente uma plataforma nova de aprovação de projeto. Então, até isso começar a rodar, claro, é uma plataforma inovadora, muito eficaz, mas tem que rodar, precisa de um período ainda para isso rodar normalmente, né, Marcos? Então, o que acontece? Até os arquitetos se adaptarem a esse novo sistema,
também leva um tempo também. Então, sim, tudo isso aí vai aumentando, né? O prazo de liberação. Eu penso como você, Rodrigo. Eu estou vendo que a gente agora, no segundo semestre, todo esse represamento, né? Foi um represamento grande no primeiro semestre, vai para as ruas, né? Porque tem falta de produto, a demanda está relativamente aquecida, né? Por esse alargamento da base de consumidores, até o investidor, né? Que está procurando produtos, você vê que fundo imobiliário, bolsa de valores, o pessoal está se coçando, quer colocar dinheiro, né? no imóvel. Imóvel é uma garantia real, né? Ele tem uma segurança e tem uma valorização no longo prazo importante. Mas eu me pergunto o seguinte, né? A gente está vendo em vários mercados, por exemplo, São Paulo é um exemplo, até uma certa quase euforia, vamos dizer assim, né? Uma coisa assim um pouco exagerada e tal. E a gente está vendo já, e eu queria que você comentasse, até como é que o Sinduscon e a CEBIC estão pensando isso, a gente está vendo muita queixa de aumento de material, né? Então parece aí que os fornecedores foram mais rápidos do que a gente, né? Parece que... Você está sentindo isso, essa questão do aumento? Como é que estão as coisas? Tá. A gente está muito preocupado. Inclusive, ontem nós tivemos uma reunião na CEBIC, no conselho da CEBIC. A CEBIC, para que todos saibam, é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E a nossa entidade, como os outros demais Sinduscons e mais algumas entidades, são filiadas à CEBIC, que é em Brasília. Tá? Então, a CEBIC é uma preocupação da CEBIC, porque os outros Sinduscons, não só aqui do Paraná, mas de todas as regiões do Brasil inteiro, têm levado isso. Está tendo, sim, um aumento de preços dos materiais. E materiais que influem diretamente no nosso preço. Cimento, aço, alumínio, metais. Está subindo. E subindo numa maneira assim... Então, parece que o setor resolveu assim, vamos aumentar o preço tudo ao mesmo tempo. Então, você tem uma elevação de custo acontecendo muito grande. É muito preocupante isso para o setor. E, inclusive, tem muitos materiais, Marcos, que já estão faltando. Faltando? Faltando, já tem materiais. Tem que fazer com programação com antecipada. E as empresas, algumas empresas grandes, por exemplo, eu vou dar só um exemplo aqui, a Votorantim, cimento em saca, né? Não o granel. O granel vai direto para as concreteiras. Então, as concreteiras hoje estão trabalhando normalmente, mas o cimento em saca, certo? Está tendo um período de entrega muito grande. Você não está tendo tanta facilidade para comprar cimento, não. E aí se ilude o pessoal que acha que vai conseguir colocar no preço, né? No preço do imóvel, porque o preço não está aumentando, né? O preço, né? A gente está tendo demanda, mas o preço está equilibrado, né? O preço até agora está seguindo, o preço está no patamar que estava anteriormente, não está subindo, porque também não tem como subir também, né? Esse preço. Agora, se o material começa a subir muito, logicamente que o preço tende a subir também, né? O preço por metro quadrado. Então, essa é uma briga que está se começando a falar muito seriamente na CEBIC e nos outros Sinduscons, porque esse aumento de material pode complicar. É muito preocupante isso aí. Aí tem que ver, inclusive, as soluções, né? Por exemplo, tem, cooperativa de compras, né? Porque, de alguma maneira, o que acontece? Muitos dos que estão assistindo a gente são empresas, às vezes, de pequeno, médio porte, né? A maioria dos associados, inclusive do Sinduscon, são empresas pequenas, né? Pequenas empresas do setor da construção, né? E aí, esse pequeno empresário, muitas vezes, né, não tem grande poder de compra, né? Então, nessa ideia também, já o Sinduscon criou essa plataforma de cooperativa, né? Nós temos lá, foi lançado há pouco tempo, um sistema de cooperativa interligado com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né, de a gente comprar alguns materiais, né? Não o Sinduscon compra, as empresas filiadas do Sinduscon conseguem ter acesso a esse volume de compra, né? Já está funcionando, Rodrigo? Como é que está funcionando isso? Está funcionando muito bem, tem várias empresas que estão aderindo a isso aí,
onde é feito, por exemplo, você tem lá 10, 15 empresas que querem comprar aço. Então, se faz um pacote e se compra um volume grande de aço. É muito interessante esse processo. Então, quem quiser, fique à vontade lá de entrar no Sinduscom Paraná, no site lá, e procurar isso lá no portal nosso lá, portal de compras. Tá, legal. Então isso é bacana, uma iniciativa aí para tentar reduzir essa situação. Porque a gente tem que tentar, né, Rodrigo? Eu fico pensando, né, e até queria ouvir a tua opinião. Se a gente pegar a construção civil, né? A gente teve aquele grande boom aí, né? Que foi 2010, 2011, 2012, até 2013 teve esse grande expansão, as empresas de capital aberto pelo Brasil inteiro. Aí teve a crise da Dilma, né? Copa do Mundo, 2014. A gente entrou, ontem eu fiquei refletindo, né, para esse encontro nosso. A gente entrou 2015, final de 2014, eleição da Dilma. A gente entrou numa crise danada. Por quê, sabe, Rodrigo? A gente entrou em 2015 com o maior estoque possível. Eu digo Brasil e Paraná e Curitiba também. Um estoque elevadíssimo. Taxa de juro de 14,5%. Viu, Olha gente? só. Eu estou falando de 2015. Taxa de juro de 14,5% e ainda sem lei de distrato. Então, a gente tinha o distrato na mão do consumidor, uma taxa de juro de 14,5% e um estoque elevadíssimo. O setor entrou em 2015, 16, 17, muito pesado. Começou a melhorar 18, 19 melhorou bastante, 20, como você disse agora, né? Vinha aquela coisa toda, veio a pandemia, a gente ficou com medo. Mesmo assim, a gente viu várias empresas aí publicando resultado, aquelas de capital aberto, desde uma MRV, falando assim, ó, segundo trimestre foi o maior sucesso de vendas da história, desde o Minha Casa Minha Vida até os padrões médios e altos indo bem. E aí a minha pergunta é o seguinte, a gente vê nesse momento notícias do tipo, ó, 20 empresas que querem abrir capital na Bolsa. 20, Rodrigo. É bastante. A gente vê fundo imobiliário nascendo toda hora. E eu fico me perguntando o seguinte, que lições a gente pode ter aprendido daquele momento para não repetir agora? Como é que você vê essa expansão e como é que o Paraná está lidando com essa expansão? Como é que você vê aqui as lições que a gente pode tomar para a gente? Nós temos que alertar e ficar atentos, porque essas empresas elas conseguem capitalizar um volume de investimento muito grande no mercado, né, Marcos? Elas vêm com um volume muito, com caixas, vamos dizer assim, bem altos, né? E porque o investidor investe nesses fundos, as empresas captam, pegam esse dinheiro na bolsa, trazem para cá e começam a querer entrar pesado no mercado de Curitiba, por exemplo, da região. Tá? Só que isso que acontece, não interessa muito quanto custa, né? Eles entram com um patamar seguinte, tem que construir, seja que preço que for, e aí começa a inflacionar muito, desde a compra de um terreno, onde eles pagam um preço que não está dentro da realidade, né? Até a construção em si. Então, a preocupação do Sinduscom é que isso não pode acontecer desse jeito. A gente tem que tentar sinalizar para eles que o mercado não pode funcionar dessa maneira, apesar do mercado se autorregular, né? É uma lei de oferta pura, né? Eu acho que uma boa talvez, dica, né, o conselho para quem está escutando a gente, é que eu estou vendo aí que a gente tem uma janela de oportunidade que Sim. vai nesse segundo semestre até o primeiro semestre do ano que vem, é o momento de comprar terreno, de fechar negócio, porque há uma perspectiva de aumento de preços, né? Como você está falando, claro. seja de custo de terreno, e a gente tem uma demanda bem interessante que não está sendo atendida, né? Ou, na verdade, que está faltando oferta, né? Em muitos, para você
Podia falar o Paraná inteiro, mas vou pegar Curitiba. Há vários bairros com vários padrões de imóveis sem ser ofertados, os outros panelistas vão abordar isso, vão trazer apresentação, não era o caso aqui. Então, eu acho que uma boa dica é tentar aproveitar essa janela de oportunidade e entender que é ciclo, né? A Claro. coisa... E você vê, a gente, de uma maneira, a gente brinca o seguinte, brinca não, é verdade, né? A matéria-prima de um incorporador, de uma consultora, é o terreno. Essa é a primeira matéria-prima. Não existe um incorporador, uma consultora, que ela tem que ter o terreno. Então, essa lacuna que vai ter agora, que você acabou de comentar, de agora, do segundo semestre até o primeiro semestre do ano que vem, seria a hora exata, né? Para você ter essa parte de investimento, para você comprar esses locais, esses terrenos e deixar estocado nas construtoras, né? Porque senão depois vai virar uma loucura. A tendência é virar uma loucura, né? Isso é preocupante. Não tem como também você segurar isso também, né? Não, com certeza. E a última coisa que eu queria trazer para esse nosso papo, né? Se deu um papo bom, ele acaba rápido, vai indo para o final. Mas é uma coisa bem legal que eu queria comentar com você, que é o seguinte: a pandemia também trouxe uma outra, fora a questão do juro, que a gente já falou, da taxa de juros, a pandemia acabou trazendo uma reflexão sobre a moradia. Porque nunca nós, né, vivemos tanto a nossa casa quanto nesses últimos meses. E se a gente imaginar que isso possivelmente ainda se estende para ano que vem, né, uma parte, a gente está vivendo muito mais a casa, né? Quando eu digo a casa, é a moradia, o lar, né? Claro. Isso trouxe uma reflexão importante aí para o mercado imobiliário. Inclusive um desejo, né? Natural, né? Até de mudança de domicílio, de fazer uma nova compra, um upgrade, melhorar, redecorar, né? Grande parte da venda do cimento aí, desses saquinhos de cimento, está indo para aquela reforminha, aquela coisa. Claro. E está surgindo muita coisa na área de inovação, né? Assim, eu vou citar uma coisa simples, né? Por exemplo, a ideia do home office veio para ficar, né? Perfeito. Eu acho que mesmo depois, pós-pandemia, é uma coisa que vai continuar e tem que continuar. Né? Como é que você está vendo a questão das inovações aí no mercado imobiliário e na construção civil? Como é que o Sinduscon tem trabalhado isso? O que você está atento para que tipo de coisa, Rodrigo? Você pode dizer, um dos pilares da nossa gestão é a inovação, né? A gente falou lá no começo da gestão nossa que nós temos que trazer inovação. A inovação está aí. Onde você pensou que você ia fazer esse número de home office, de lives, de webinar, justifica você, depois que acabar essa pandemia, você pegar um avião daqui, ir para São Paulo, passar o dia fazendo reunião, se você pode estar sentado aqui, dentro da tua casa, conversando com o mundo inteiro. Terminou a reunião, você desliga o computador, você já está dentro da tua casa. Então, esse tipo de inovação está aí já, ela foi adiantada, né? O Sinduscon, por um lado, está trazendo vários assuntos, várias questões, vários programas para as pessoas se adaptarem a isso. Então, é inconcebível hoje você ter, que nem você falou no mercado imobiliário, né? Na tua casa vai ter que ter um espaço para um home. Acabou, não tem como não ter. As pessoas não têm mais que se deslocar. Então, muita coisa vai mudar. Em termos de materiais, de inovação de material, é um pouquinho preocupante, Marcos, porque tem muitas coisas ainda que as empresas querem trazer lá de fora para dentro do nosso país, e existe uma certa, por questões de lei, ainda um atraso, né? Então, você tem um sistema construtivo, você tem um sistema inovador para aplicar no mercado imobiliário, só que você esbarra em quê? Em norma, em
taxa de importação, não é homologado. Então, isso aí está um pouco travando ainda, mas eu acho que até o final do ano muita coisa vai resolver. É bem interessante isso, né? Você vê como as coisas mudam. Antes da pandemia, havia uma tendência no mercado imobiliário que era espaço tudo aberto, né? Quanto mais aberto, melhor, né? Sem pilar, sem nada. Esses dias eu visitei uma obra e aí o pessoal estava fechando os espaços, né? Da sala, vários espaços sendo fechados com drywall, né? E aí eu perguntei, mas o pessoal não preferiu aberto, né? A relação da sala, cozinha, aquela coisa, integração? Falou, não. Eles pediram para fechar, que é justamente porque ele quer fazer um home office em casa e aí não quer ver barulho de criança, de máquina de lavar, de não sei o quê. Quer dizer, e o drywall permite isso, né? Claro. O drywall é assim, uma solução rápida, fácil, menos sujeira. Para quem vive obra, o drywall, ele veio um pouco. Quando no começo do drywall em obra de imobiliária foi meio restritivo, o pessoal não queria, porque não tinha segurança, aquele conceito da pessoa dar uma pancada na parede e quebrar a parede. Nossa, mas não é isso. Não é isso. O drywall hoje é uma grande solução, ainda mais se você põe ele revestido no meio dele com material isolante, né? Ele veio, e a tendência é que nem você falou, os espaços vão ficar menores. Muda o conceito, né? Isso é bom. Sim. A gente vê, então, que ainda nessa linha de inovações, muita coisa, né? Porque, claro, aí todo mundo pergunta assim para a gente, mas como é que você vai fazer um home office no Minha Casa Minha Vida, né? Ou num apartamento pequeno? Claro que não dá, né? Evidentemente, você tem uma restrição de espaço. Mas aí a gente vê soluções criativas, né? A gente vê o pessoal, por exemplo, usando o salão de festa, né? Que só usa fim de semana normalmente, então faz durante a semana um coworking. E eu vejo uma coisa muito importante, viu, Rodrigo? Que é a conectividade, né? Porque você tocou num ponto crítico, né? Você vê, que tudo isso que nós estamos falando de inovação parte primeiramente do quê? De uma rede de informação, uma rede informática que te permita fazer isso. Então, hoje, se você tem um smartphone inteligente, qual é o maior problema hoje do smartphone? Independente se ser um iPhone, se ser um Samsung, qual que é? É ter a conectividade. Então, a gente, a sociedade, não está preparada ainda, não está preparada, que eu digo o seguinte, não se investiu tanto em conectividade nas cidades para permitir isso ainda. Então, acho que tem muito a desejar ainda, é um campo muito grande ainda. Você trabalhar com sistema de fibra ótica, né, que você possa ter, por exemplo, uma velocidade razoável, né? Sim. Não, e eu vejo, hoje mesmo saiu uma estatística no jornal O Globo, o pessoal fala, estudo em casa, né? Mas para baixa renda, hoje a gente tem 6 milhões de famílias tendo que pagar custos extras para conseguir ter aula, né? Para o aluno, né, da escola pública, por exemplo, enfim, conseguir ter aula, porque ele, sem acesso, ele não consegue ter aula, né? Então, eu vejo que aí as construtoras, Rodrigo, podem transformar. Eu acho que o que está faltando é fazer uma casa mais tecnológica. A gente ainda está fazendo uma casa muito no tijolo, né? No tradicional, ok, nada contra o tijolo, mas a gente tem que fazer mais tecnologia embarcada na casa, porque conectividade é vida. Claro. A gente faz vida para a população, né? Para as famílias, né? Você vê hoje uma criança, qualquer criança hoje, independente de onde ela tem a sua residência, onde ela mora, a primeira coisa que a criança faz, pequenininha, é pegar um telefone com o dedinho e ficar conectando. Então, isso aí, essa questão de conectividade tem que ser uma coisa, assim, essencial, né?
E as casas, que nem você falou, mesmo o pessoal de baixa renda, tem que ter acesso a isso aí. Sim, sim. Como é que você permite, que nem você falou, um aluno de escola pública que não tem esse acesso? Ou que seja um acesso muito caro para ele conectar? E eu já vi propagandas de construtoras, né, vendendo esse produto, né, vendendo, na verdade, essa conectividade como um diferencial do produto, né? Então, a gente está... O que eu vejo bem isso, Rodrigo, a gente está vendo que a pandemia ela acabou acelerando algumas mudanças, né? Como também, por exemplo, a venda virtual, né? Parar com aquela história do velho plantão de vendas que se constrói, gasta uma fortuna, faz um decorado. Quanto dinheiro gasta nisso, Rodrigo? Imagina. Nossa, isso aí você vai de 1 a 100. É um investimento muito alto. E hoje, o que a pessoa quer hoje? A pessoa quer estar passando numa obra, certo? Na frente de numa obra, de uma residência, com o smartphone dela, ela conecta um QR Code, que deve ter no cartaz de propaganda na parte exterior da obra. Ali no QR Code, ela entra naquele link, ela vai estar dentro, ela começa a caminhar dentro daquele empreendimento, certo? Então, a visita vai ter que ser assim, e está sendo já assim. Já está sendo. Já está sendo. As empresas têm que entrar nessa modernidade, vamos chamar assim, né? Até para quem está assistindo a gente, isso é real. Veja, aqui em Curitiba, nas últimas 2 semanas, eu soube diretamente das empresas, viu, Rodrigo? Algumas construtoras venderam apartamentos, quando dizendo apartamentos de 3, 4 milhões, tá? Em que tudo foi feito pela internet. Tudo. Então não houve visita. Claro, seguramente o cliente pode, se estava aqui em Curitiba, pode ter passado em frente, né? Evidentemente, na rua, na localização. Mas a apresentação do produto, a visita virtual, a negociação, foi inteiramente fechado aí pela internet. Aí meu último comentário é o seguinte, mas para eu fechar uma compra assim, eu tenho que confiar na construtora. E isso mostra a importância que tem, mais do que a gente pensa, da marca e da credibilidade da empresa no momento atual, mais do que no passado. Porque para eu comprar pela internet, eu tenho que saber de quem estou comprando, concorda, Rodrigo? Claro. Isso aí é um fato, essa história, né? A história da empresa, se a empresa é séria, não é séria, ela tem que ter isso aí. Claro que a pessoa só vai comprar de quem for sério, né? Tem que ter uma história, né, Marcos? Senão, comprar... É que nem você comprar vamos supor, qualquer produto numa coisa que você nunca viu. Uma empresa que você nunca... Imagina um imóvel, né? Que é uma coisa séria. Né? Muitas pessoas trabalham a vida inteira para ter um imóvel. Então, a consequência é que aqueles mais preparados vão aproveitar melhor, já estão aproveitando e vão aproveitar melhor o momento. Quer dizer, a pandemia vai acabar gerando um pouco essa situação, né? Sim. Ela vai nos obrigar a sair de uma posição de conforto, está nos obrigando, e ser mais ativo aí na captação do cliente, né? Claro. Rodrigo, a gente está chegando ao final, pelo que eu vi lá com o Leonardo, pelo nosso horário ali, está marcado 10h10. Eu queria, então, perguntar para você, para fazer umas últimas considerações, né, com relação a qual é a tua leitura para o próximo ano, para esse ano e o próximo ano, do mercado imobiliário, e ao que a gente tem que estar atento agora nesse período. Quais são as suas preocupações? A minha leitura, Marcos, eu vejo o seguinte: o mercado esse ano ainda já vai reagir, está reagindo, porque a gente tem que ser otimista, nós temos que pensar positivo sempre. O empresário, o incorporador, são pessoas que têm por si só o empreendedorismo, né? A pessoa quer empreender, a pessoa quer fazer. Então,
por mais que a pandemia tenha nos restringido um pouco, certo? O empresário, ele tem essa vontade, ele quer construir. Então, a gente precisa só que os nossos governantes, né, o nosso Brasil, permita isso, né? Que continue isso aí. Então, eu vejo que no segundo semestre não vai existir aquilo que existiu no passado, aquela explosão louca. Não vai. Nós vamos assim até o final do ano, vamos crescendo aos pouquinhos, vamos desenvolvendo um pouquinho, e eu acredito que até o semestre do ano que vem, 2021, se essa pandemia der tudo certo e acabe logo o que a gente quer, a gente começa a caminhar em passos largos, né? A minha preocupação sempre é quanto às questões econômicas do país, né? Essa que é a minha preocupação. Você não sente ainda dos nossos governantes uma solidez como os empresários querem. Ou seja, assim é assim, mês que vem é assim, outro mês... Não, muda-se muito. A política nossa, a economia nossa é muito instável. De repente, o presidente faz uma declaração e tudo aquilo que estava se pensando muda. Por especulação... É bom a gente ter otimismo, porém moderado, né? Aquele otimismo consciente, né? Claro. O que aconteceu agora no Ministério da Economia, né? Essa troca de saída, debandada, como o Guedes falou, essa discussão da política econômica. Então, você tem razão, a gente tem que ser otimista, mas tem que ser atento. Sim, sim. Você tem que estar ligado, você tem que estar muito atento a isso, porque, de repente, você sai galopando, né, a passos largos, e você toma uma invertida dessa, você pode até, infelizmente, fechar, né? Então, você tem que ter um otimismo, mas cuidado, né? Legal. Tá bom? Isso aí, Rodrigo. Eu agradeço você. Foi bastante aí produtivo nossa conversa. Conversa boa acaba rápido, viu, Leonardo? Viu, Leonardo? Estão falando que você escolheu Curitiba porque aqui tem vacina russa já, né? Então, né? Veio para cá por causa da vacina russa. É isso mesmo, não? Tem que ver se vai sarar a vacina russa mesmo, né? Ninguém sabe se vai funcionar ou não. A gente sabe que ela é russa. A gente sabe que é russa. Ô Marcos e Rodrigo, antes de encerrar, a gente passou 2 minutinhos, mas teve uma pergunta da audiência, e para não deixar o Edivaldo sem resposta, eu gostaria de estender a vocês. De forma bem breve, objetiva, acho que vale a pena a gente responder ele. Pergunta do Edivaldo Correia, vou colocar na tela aqui, inclusive, foi a seguinte: como vocês avaliam a entrada de incorporadoras e construtoras no mercado de empreendimentos com foco em locação na região de Curitiba, como exemplo da MRV/Lugo? Legal. Quer responder, Rodrigo? Não, pode começar, Marco. Eu complemento. Ô, Edivaldo, um abraço. Há muito tempo que eu não falo com você, né? Que bom que você está aí presente. Olha, a MRV, Curitiba, para variar, né? Foi uma das cidades em que a MRV escolheu para iniciar a plataforma Lugo. Então, ela fez 5 projetos no Brasil, 5. 2 em Curitiba. Escolheu Curitiba como uma praça teste, uma praça-alvo. A gente fez uma conversa com o presidente da MRV semana passada. Ele disse que está indo muito bem, que foi um sucesso. Por que acontece? Você tem uma demanda por locação, por vários motivos, né? Você tem uma demanda por locação, seja porque o cliente ele não tem recursos, né, para comprar naquele momento, seja porque até por estilo de vida, né, por opção, a pessoa vai para a locação. Só que o modelo da Lugo é bem interessante, porque ele aluga, né, o prédio inteiro. Depois que ele está alugado, depois que ele está performado, né, é que ele faz a venda, né? Faz a venda do ativo, né? Então, na verdade, é uma venda também, só que é uma venda alugada. E o que a MRV pensa é parte desse cliente pode migrar, desse cliente da locação, pode migrar para depois a compra de um apartamento. Então, eu vejo isso como muito natural.
né, o mercado de locação. Esse é um modelo específico da MRV, mas tem outros modelos. O modelo tradicional é o modelo, inclusive, da incorporadora fazer para renda própria ou fazer venda das unidades para investidores que vão alugar, né? Quer dizer, o mercado de locação é um mercado muito forte. E hoje, um rendimento, por exemplo, de 0,3% ao mês, ganha qualquer aplicação. Ou seja, 0,3%, que não é nada, que antigamente você não... eu vou dar bola para 0,3%, ganha de tudo, ganha folgado, porque além do rendimento, você tem a correção da inflação, tem a correção do contrato, né? Então, acho que é mais uma vez Curitiba aí sendo cidade teste aí para o Brasil, da principal empresa do Brasil, em termos de tamanho, que é a MRV. É isso aí. Você vê um produto novo, uma inovação. Super inovação. A gente falou sobre inovação e tem um exemplo típico de uma inovação no mercado. Isso, tudo feito por aplicativo. É bem interessante, vale a pena visitar. Eu conheço, é muito, muito criativo o raciocínio deles, né? Veja bem, não foi aquela história, Rodrigo, de fazer um prédio para alugar. Não, é fazer todo um contexto para alocação. É isso aí. Pensou-se no produto e depois na construção. Isso. Perfeito, Marcos. Rodrigo. Eu queria estender mais perguntas, mas o tempo não permite. Os nossos próximos panelistas, inclusive, já estão aqui no backstage. Então, realmente, eu gostaria somente de agradecer a disponibilidade de vocês dois. Sei que está corrido para todo mundo, para vocês aí, tanto atuando na associação, na entidade do Sinduscon, quanto também nas empresas de vocês, na Atenas e na Brain, respectivamente. Então, eu agradeço realmente por tirar 45 minutos do tempo de vocês para estar compartilhando um pouco da experiência com a nossa audiência. Obrigado, Leonardo, pelo convite. Obrigado, Marcos. E mais uma vez, o Sinduscon Paraná está à disposição de vocês aí, de vocês e de qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Um bom dia a todos e, se Deus quiser, muita saúde. Se Deus quiser. Isso aí, um abraço. Muito obrigado. Viu? Obrigado, Marcos. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.